Na última aula, a gente falou das propriedades das potências. Propriedades das potências. Agora vamos falar de algo diretamente ligado à potenciação, que é a radiciação. Ou seja, vamos falar de raízes. Eu queria fazer antes, vou ampliar aqui, uma pequena observação. O que é que está escrito aqui? Raiz cúbica de 8 é 2, certo? Esse símbolozinho aqui de raiz a gente chama de radical. O número que está dentro do radical é o radicando. E o número que aparece aqui fora é o índice. Certo? E a raiz em si é o resultado de você aplicar um radical a um radicando. Repetindo. O 2 aqui é raiz. O 2 aqui a gente chama de raiz. Aqui é raiz cúbica de 8. Cúbica porque o índice é 3. Esse númerozinho aqui é o índice. O símbolo de raiz é que a gente chama de radical. E dentro do radical tem o radicando. No caso do índice 2, a gente chama de raiz quadrada. Isso aqui é raiz quadrada de 8. Quando você vê uma raiz por aí sem o índice, fica subentendido que o índice é 2. Nesse caso aqui, isso aqui é raiz quadrada de 8. Ou seja, não tem um índice. Então fica subentendido que quando o índice não aparece, fica subentendido que o índice é 2. Então aqui é raiz quadrada de 8. Raiz cúbica de 8. Raiz quarta de 8, raiz quinta de 8, e assim vai. Raiz enésima. Enésima quer dizer que o índice é um número n, arbitrário qualquer. Então vamos aqui para as propriedades. Vamos olhar aqui para essas 7. Na verdade não é uma propriedade, né? 7 ela é mais uma definição. Né? Definição. Essa 7 aqui, ela liga diretamente uma raiz a uma potência. O que é que diz 7? Você tem raiz enésima porque o índice é n, esse n é um inteiro qualquer, 2, 3, 4 e assim vai. E aqui no radicando você tem uma potência, a elevado a m. Essa regrazinha aqui diz que você transforma uma raiz em uma potência. A base é a elevado a m sobre n, ou seja, o expoente é uma fração, onde o numerador é o expoente do radicando. Certo? E o denominador é o índice da raiz. Então, com essa regrazinha aqui, você transforma uma raiz em uma potência. Então, repetindo, você tem raiz enésima de a elevado a m. Isso aqui é simplesmente a potência a elevado a m sobre n, onde o m é o expoente do radicando. Observe que o radicando em si já é uma potência, né? E o n, o denominador do expoente, é o índice da raiz. Exemplo, raiz cúbica de 9. Raiz cúbica de 9. Lembre-se que você pode escrever o 9. Você pode escrever o 9 como 3 ao quadrado, né? Como 3 ao quadrado. Então, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Aqui o a seria o 3, o m seria o 2 e o n seria 3. Então, usando 7, isso aqui daria, transformando em uma potência, né? 3 elevado a 2 terços. 2 é o expoente do radicando e 3 é o índice, certo? Agora você pode usar esse 7 para tirar uma conclusão importantíssima sobre as raízes. Olha aqui. Raiz enésima de A, enésima, né? Enésima porque eu estou usando o índice arbitrário. Esse n aqui pode ser um 2, um 3, um 4. Como eu estou usando o índice arbitrário, eu chamo de enésima, né? Raiz enésima de A eu vou chamar de x. E vou tirar uma conclusão baseada em 7. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar essa raiz enésima e escrever como a elevado a 1 sobre n. Estou usando 7. Certo? A elevado a 1 sobre n. Transformando a raiz numa fração. Onde aqui o expoente é 1 sobre n. 1 sobre o índice. E eu resolvi chamar essa raiz de x. Então pronto, eu escrevi essa relação dessa forma aqui. Usando 7. Agora o que é que eu vou fazer quando eu chego aqui? Eu vou levar os dois lados, eu vou elevar a n. Certo? Eu vou elevar a n. A elevado a 1 sobre n, eleva a n. Ó. Onde n é um índice, né? Então estou elevando a n. Se eu elevei o lado esquerdo a n, eu elevo também o lado direito, que é o x. Ou seja, eu peguei essa relação aqui inteira aqui e elevei ao expoente n. Ó, n. Certo? Quando você chega aqui, você vai usar 2. Você vai usar a relação 2. A propriedade 2, certo?
A elevado a x vezes y, né? X vezes y. Multiplico 1 sobre n pelo n, certo? Multiplica esses dois expoentes, que dá 1 sobre n vezes n, dá 1, a elevado a 1, que é igual a x elevado a n. O que é que eu concluo aqui? Se o x é a raiz enésima de a, então x elevado a n dá o próprio a. Repetindo, se vocês entendem. Eu chamo raiz enésima de a, eu chamo de x. O que é que eu concluí aqui? Concluí que x elevado ao índice dá o a. Ou seja, se eu elevar a raiz ao índice, eu obtenho o radicando. Certo? Raiz elevada ao índice dá o a, que é o radicando. Exemplo de aplicação disso aqui. Isso aqui é uma consequência direta dessa definição aqui, né? 7, né? Certo? Um exemplo. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4. Aí você lembra que 4 você pode escrever como 2 ao quadrado. Então, se você usar 7 aqui, isso aqui é 2 elevado a 2 sobre 2. Ou seja, 2 elevado a 1, que é 2. Certo? Então, partindo aqui do começo, aqui em direção ao fim, ó, certo? Eu concluo que raiz quadrada de 4 é 2. Então, observe que por essa propriedade aqui, ó, raiz elevada ao índice dá o radicando. Raiz 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, é 4. Certo? Ou seja, isso é consequência da definição de raiz, né? Então, uma raiz elevada ao índice, no caso aqui o n seria 2, dá o radicando. Outro exemplo. Raiz quarta de 200, raiz quarta, deixa eu distanciar aqui mais um pouco. Esse outro exemplo. Raiz quarta de 255. 255 você pode escrever usando 7. Eu posso escrever isso aqui, né, essa raiz, aliás, né, como 255 elevado a 1/4, né? Estou usando 7. Onde o a é 255, o m é 1 e o n é 4. 255 elevado a 1/4. Aí você lembra que 255 é 5 elevado a 4. 5 elevado a 4, né? Agora você vai usar a propriedade 2. Vou usar 2. Isso aqui fica 5 elevado a 4 vezes 1/4. Usando 2, né? 4 vezes 1/4 dá 1. Então aqui eu uso a propriedade 2. Das potências, certo? Então 5 elevado a 1 que dá 5. Certo? Agora olha aqui para o começo da igualdade e olha para o fim. Ou seja, conclui que raiz quarta de 255 é 5. Está aqui, né? Ó. Raiz quarta de 255 é 5. Ou seja, 5 elevado ao índice dá o radicando. 255. 5 elevado a 4 dá o quê? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 25 vezes 25. 255. Certo? Então, 5, que seria a raiz, né? Isso aqui é o que a gente chama de raiz, né? É o resultado de aplicar um radical em cima de um radicando. O resultado é a raiz. Elevo a raiz ao índice 4, dá o que está dentro do radical, ou seja, dá o radicando. Então, raiz elevada a índice dá o radicando, certo? Alguns exemplos que a gente já conhece por aí, que a gente já viu por aí. Esses aqui. Né? Raiz quadrada de 4, certo? Eu botei o índice 2 aqui, mas em geral, quando é raiz quadrada, o índice não aparece, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Isso porque 2, que é a raiz elevada ao índice, dá o radicando 4. 2 elevado a 2 dá 4. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 elevado ao índice, ou seja, 3 elevado ao quadrado, dá 3 vezes 3. Dá o radicando 9. Raiz quadrada de 36 dá 6. Isso porque 6 elevado ao índice 2 dá o radicando 36. Raiz cúbica de 8 é 2. Cúbica, observe que o índice agora é 3. Certo? Então eu sei que a raiz, que é o 2, elevado ao índice 3, dá 8. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, dá o radicando 8. Raiz cúbica de 27 dá 3. Isso porque 3 elevado ao índice, 3 elevado ao índice dá o radicando 27. 3 ao cubo, 27. Raiz cúbica de 125 é 5. 5 elevado a 3 dá 125, certo? Agora eu queria fazer mais uma observação. Ou seja, a gente viu potências e raízes, mas observem
deixa eu só botar na posição certa aqui. É fácil de ver. A gente viu potências e raízes, mas potenciação e radiciação são operações inversas, certo? Por exemplo, 2, se você levar 2 ao cubo, dá 8, né? 8. Mas se tirar a raiz cúbica de 8, dá 2. Ou seja, são operações inversas. Potenciação e radiciação são operações inversas. 2 elevado ao cubo dá 8. Mas ao aplicar um radical em cima do 8, você volta para o 2. Certo? Eu queria fazer uma pequena observação com relação às raízes com índice par. Por exemplo, raiz, quando o índice é 2, o índice é 6, 8. Raízes com índice par, certo? O radicando, ou seja, quem está dentro do radical, não pode ser um número negativo, certo? Então, se o índice, repetindo, se o índice for par, 2, 4, 6, 8, radicando não pode ser negativo. Senão você não obtém um número real, certo? Vamos ver nesse caso aqui, ó. Raiz quadrada de menos 4 é x. Mas isso aqui não pode, porque o radicando é negativo. Vamos ver por quê. Eu vou chamar essa raiz quadrada de menos 4 de x, certo? Isso significa que o índice, a raiz elevada ao índice dá menos 4. X elevado a 2, x elevado a 2 dá menos 4, né? Certo? Que a gente acabou de ver, né? A raiz elevada ao índice dá o radicando. Qual o número real que é elevado ao quadrado dá negativo? Nenhum. Isso aqui não vai acontecer nunca, né? Você pegar um número real e elevar ao quadrado, multiplicar por ele mesmo e dá negativo. Porque mesmo que o número seja negativo, na hora que você elevar ao quadrado, ele fica positivo, né? Certo? É por isso que o radicando não pode ser negativo se o índice for par. Outro exemplo. Raiz sexta de menos 10. O índice é par, é 6. Vamos chamar isso aqui de x. Isso significa que raiz elevada ao índice 6 é igual a menos 10. Então isso aqui não vai acontecer nunca. Você pegar o número, elevar ao expoente par e dar negativo. O próprio fato de elevar um expoente par já torna um número positivo, né? Certo? Então isso aqui não acontece nunca. Ou seja, o seu radicando nunca vai poder ser negativo. Então, repetindo, se o índice for par, raiz de 2, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, se o índice for par, o radicando, quem está dentro do radical, não pode ser negativo. Tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Bom, mas ainda falando de índice par, se o índice é par, será que a raiz pode ser negativa? Lembrando que raiz é o resultado de você aplicar um radical em cima de um radicando, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 4 é x. Então eu concluo, eu quero saber agora, será que esse x pode ser negativo? Eu já concluí que o radicando não pode ser negativo. Mas será que o resultado, ou seja, a raiz em si, ela pode ser negativa? Porque aqui eu sei que x elevado ao quadrado, raiz elevada ao índice dá o radicando. X elevado ao quadrado dá 4. Ora, mas eu sei que o número elevado ao quadrado dá 4. Eu sei que esse número pode ser mais 2 ou menos 2. Porque se você pegar menos 2 e elevar ao quadrado, ele também vai dar 4. Então você poderia até pensar, então esse resultado pode ser menos 2. Ou seja, a raiz quadrada de 4 pode ser tanto 2 como menos 2. Certo? Só que não pode. Ou seja, a raiz em si, se o índice é par, o resultado aqui vai ser sempre positivo. Certo? Então tem uma contradição aqui. A raiz elevada ao quadrado dá 4, mas eu sei que o número ao quadrado dá 4, é porque esse número pode ser mais 2 ou menos 2. Certo? Por que só serve o número positivo? Não serve o negativo? Vamos olhar aqui, ó. Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 é o quê? 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Se você aplicar 7, propriedade 7, isso aqui vai 2 elevado a 2 sobre 2, aplicando 7, né? 2 elevado a 1, ou seja, 2. Então, se você aplicar 7, você já exclui o resultado negativo, certo? Já exclui o negativo, ou seja, o seu radicando, a gente acabou de ver aqui, né? Que o radicando não pode ser negativo, de maneira que aqui ficaria um número elevado ao quadrado, né? Elevado ao quadrado. Ao aplicar 7, eu concluo que esse resultado, eu corto 2 com 2, vai dar só o que está aqui dentro. Mas o que está aqui dentro é positivo.
Ou seja, eu excluí o número negativo. Outro exemplo, raiz quarta de 16. O número que é elevado a 4 dá 16. Que número é esse? O número que é elevado a 4 dá 16. Você poderia dizer, pode ser mais 2 ou pode ser menos 2. Mais ou menos 2 não pode. Você exclui, só pode ser o mais 2. Certo? Então, a gente excluiu o resultado negativo. Certo? O resultado negativo. Então, tanto o radicando como a raiz, se o índice for par, eles não podem ser negativos. Certo? Isso se o índice for par. Radicando e raiz só pode fazer a escolha positiva. Bom, e se o índice for ímpar? Aí sim. Se o índice é ímpar, um 3, um 5, raiz cúbica, aí o radicando pode ser negativo. Raiz cúbica de menos 8. Qual o número que é elevado ao cubo dá menos 8? Menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Dá o quê? Menos 8. Então, radicando pode ser negativo. Certo? E a raiz, que é o resultado, é negativo também. Raiz quinta de menos 32. Ou seja, o índice ímpar. O índice é 5, né? Raiz quinta. Qual o número que é elevado à potência 5 dá menos 32? É o menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 32. Então, se o índice é ímpar, tanto o radicando como a raiz podem ser negativos. Então, a gente viu até agora essas 7 regras aqui. 3, 4, 5, 6 e por último essa sétima aqui. Onde eu transformo uma raiz em uma potência. Certo? Basta pegar como expoente da potência m sobre n. O expoente do radicando dividido pelo índice. Tem uma outra propriedade, 8, certo? Que sai dessas aqui, na combinação dessas que estão aqui em cima. Essa 8 me diz o seguinte, raiz de um produto, raiz enésima. Esse enésima é um inteiro genérico, né? Um inteiro genérico, pode ser 2, 3, 4, 5. Então, raiz enésima de um produto, de 2 números, A vezes B. Isso aqui é igual ao produto das raízes. Raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Exemplo, raiz de 200. 200, você pode escrever 200 como 2 vezes 100. Né? 2 vezes 100. Raiz, o n aqui é 2 no caso, né? Raiz quadrada, né? Não coloquei o índice, fica subentendido que é 2. Né? O índice não aparece, então ele é 2. Aplicando 8, isso aqui ficaria... Isso aqui é raiz de um produto, vira o produto das raízes, né? O produto das raízes. Fica raiz de 2 vezes raiz de 100. Raiz de 100, eu sei quanto é que é. Qual o número que é elevado ao índice 2 dá 100? É o 10. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Número que é elevado ao índice 2 dá o radicando, é 10. Raiz de 2 vezes 10, que eu posso escrever como 10 raiz de 2. Outro exemplo, aplicação de 8. Raiz cúbica de 24. Nesse caso aqui, observe que o n é 3. Você pode escrever o 24 como 3 vezes 8. Depois aplicar 8, né? A regra 8. Raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então fica raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 eu sei quanto é que é. Certo? É o número que é elevado ao cubo dá 8. Então é o 2. Então repito esse raiz cúbica de 3 e troco raiz cúbica de 8 por 2. Posso deixar assim, eu posso colocar o 2 na frente, né? 2 vezes raiz cúbica de 3. Então, essa propriedade, na verdade, essa 8, ela sai das outras que a gente já viu. Vamos escrever aqui raiz enésima desse produto, de A vezes B. Vamos escrever assim, né? A vezes B, eu posso escrever assim, ó. A vezes B elevado a 1. Então, não deixa de ser A vezes B, né? Então, raiz enésima. Isso aqui é igual. Aqui você vai aplicar agora a propriedade 7. Na verdade, a definição 7, né? Onde você teria aqui o M seria o 1, certo? E o índice seria o N. Fica A vezes B elevado a 1 sobre N. Estou aplicando 7, certo? Aí quando chega aqui, você vai aplicar agora 2. 2 não, 3. Propriedade 3. Isso aqui, A elevado a 1 vezes B elevado a 1, né? Fica A elevado a 1 sobre N vezes B elevado a 1 sobre N. Estou aplicando 3. Onde o X aqui seria 1 sobre N. Quando chega aqui, você vai usar agora o 7
A 7, a propriedade 7, na verdade a definição 7, só que da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Eu vou transformar uma potência em uma raiz. A elevado a 1 sobre n ficaria raiz enésima de A. Observe que isso aqui dá A elevado a 1, A elevado a 1 sobre n. Então eu estou aplicando 7, mas da direita para a esquerda. Mesma coisa eu faço com esse B elevado a 1 sobre n. Isso aqui é raiz enésima de B, certo? Aplicando de novo 7 da direita para a esquerda. Então o índice é n, eu transformo uma potência em uma raiz. Pronto, agora compare o começo aqui com o fim, ó. Em verde aqui. Chego na propriedade 8, né? Ou seja, eu concluo a propriedade 8 baseado simplesmente nas outras propriedades, certo? Raiz enésima de um produto, de dois números, é igual ao produto das raízes. Raiz enésima de um produto é igual ao produto das raízes. Essa propriedade 9 aqui, você tem uma raiz enésima de A elevada a um expoente. A propriedade diz o seguinte, eu posso pegar esse expoente e colocar dentro do radical. Ó, A elevado a m. Ele vai como expoente do radicando. Certo? A propriedade 9 diz o seguinte, eu tenho uma raiz enésima de A elevada ao expoente m. Você coloca o expoente dentro do radical, como expoente do radicando. Exemplo da aplicação de 9. Raiz cúbica de x elevado ao quadrado. Raiz cúbica de x ao quadrado. Aqui o m seria o 2, né? Então, pela propriedade, eu posso colocar esse 2, esse expoente, dentro do radical, como expoente do radicando, ó, x ao quadrado. Certo? Aqui você não precisa, na verdade, não é necessário gravar uma propriedade nova. Porque 9 é uma combinação de 2 e 7. É combinação de 2 e 7, né? Então não precisa decorar realmente uma propriedade nova. É fácil ver isso. Ó. Se você olhar para esse termo aqui, eu posso escrever esse raiz enésima de A como A elevado a 1 sobre N. Estou usando 7. Certo? Então, A elevado a 1 sobre N. Então, eu estou usando 7. Né? E isso está elevado a M. O Mzinho aqui fora. Né? Quando chegar aqui, você usa agora 2. Pegando x 1 sobre N e pegando ym. A elevado a 1 sobre N vezes M. M sobre N. Ao chegar aqui, você usa o 7 de novo, só que da direita para a esquerda. Transforma uma potência em uma raiz. Fica raiz enésima de A elevado a M. Ou seja, daqui para cá, você usou o 7. Só que da direita para a esquerda, né? Pronto. Saio do lado esquerdo, vou para o outro lado. Ou seja, chego na propriedade. Ou seja, você chegou na propriedade simplesmente combinando 2 e 7. Combinando 2 e 7. Certo? Uma consequência dessa propriedade é que se você tiver a sua raiz, o índice dela e o expoente forem iguais, o índice, ó, aqui é raiz cúbica de 5, elevado a 3. Então o expoente da potência coincide com o índice. Ó. Isso vai dar só o que está dentro do radicando, vai dar só o 5. Certo? Então, repetindo, se eu tiver aqui uma potência onde o expoente, potência de uma raiz, onde o expoente coincide com o índice, o resultado é o radicando. Como é fácil ver isso? Ó, combinando 2 e 7. Raiz cúbica de 5 elevado a 3. Eu escrevo aqui, está aqui no parênteses, dentro do parênteses eu escrevo como 5 elevado a 1/3. Estou usando 7. Parênteses eu escrevo como 5 elevado a 1/3. Mas isso está elevado a 3, né? O 3 aqui fora, né? Aqui você usa 2 agora. Usa 2, pegando x 1/3 e pegando y 3. 5 elevado a 1/3 vezes 3. 5 elevado a 1, que dá 5. Ou seja, daqui passei para cá. Ó. Certo? Ou seja, elevei a minha raiz a um expoente, que é o mesmo número do índice, o resultado é o que está dentro do radicando. É o radicando, o que está dentro do radical, né? Está dentro do radical é o radicando, né? Certo? 10. Raiz enésima de uma fração. Ou seja, o radicando agora é um quociente, a divisão de dois números. Certo? É uma fração. Raiz de uma fração é igual à fração das raízes. Certo? Raiz de uma fração, ou seja, o radicando o radicando aqui é uma fração, A sobre B. Isso aqui é igual a divisão, ou seja, o quociente das duas raízes. Certo? Vamos ver aqui o exemplo. Raiz cúbica de 2/5. Raiz cúbica de 2/5.
você chega nessa propriedade também usando as outras que você já conhece, certo? Então, utilizando as propriedades que a gente já sabe, a gente chega nessa aqui. Então, vamos chegar nesse resultado, com esse problemazinho aqui, aplicando as propriedades que a gente já conhece. Raiz cúbica de 2/5. Eu posso escrever isso aqui dessa forma, né? 2/5 elevado a 1 sobre 5, né? Olha aqui, né? Estou aplicando aqui propriedade. 7. A regrazinha 7. Onde o A é 2/5, o M é 1 e o N é 5. 2/5 elevado a 1/5. Estou aplicando 7. Ao chegar aqui, você vai aplicar o quê? Daqui para cá. Você vai aplicar 6. 6. Onde o x é 1/5. Fica o numerador elevado a 1/5. Denominador elevado a 1/5. Aí você aplica o 7 de novo, em cima e embaixo. Aplica de novo aqui, ó. 2 elevado a 1/5. Raiz quinta de 2. Agora embaixo. 5 elevado a 1/5. Raiz quinta de 5. Certo? Ou seja, saindo aqui, do começo até o fim, você chega na propriedade 10, né? Propriedade 10. Então, apliquei a propriedade 10 sem precisar decorar a propriedade 10. Usando as outras, né? Usando as outras, sem decorar 10. Certo? O que é que 10 diz? Raiz de um quociente é o quociente das raízes. Outra. 11. Essa 11 aqui. Pronto. Olha. Raiz de uma raiz. Certo? Raiz n da raiz n de A. Certo? Isso aqui equivale a você multiplicar os índices. Ó. Transforma essas duas raízes numa raiz só, onde o índice dessa única raiz é o produto dos índices. Ó. M vezes n. M vezes n. Certo? Repete aqui o radicando. Então, aqui você transforma, é uma raiz de uma raiz, transforma duas raízes numa raiz só. Só multiplicando os índices. Pronto, um exemplo aqui. Raiz quinta de raiz cúbica de 2. Eu transformo isso aqui numa raiz só, com radicando 2. Contanto que eu use o índice, o produto dos dois índices, ó, 5 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Certo? Você também chega nessa propriedade, não precisa nem decorar essa propriedade. Usando as que a gente já conhece, você pode resolver qualquer problema em que apareça essa propriedade. Por exemplo, aqui, né? Esse aqui. Olha. Deixa eu aqui, pronto. Ó. Raiz quinta de raiz cúbica de 2. A gente concluiu que é raiz 15 de 2, né? O N aqui é 15. Raiz 15 que eu falo, o N é 15, certo? Vamos fazer o seguinte. Aqui, você vai aplicar só as propriedades que a gente já conhece, que são essas daqui, ó. Faz de conta que eu não conheço 11, eu só conheço essas. Eu quero chegar ao mesmo resultado que eu cheguei aqui. O que é que você vai fazer? Você vai escrever essa raiz de dentro como 2 elevado a 1/3. Estou aplicando o quê? Você está aplicando 7, né? Está aplicando 7, certo? Então vai escrever isso aqui como 2 elevado a 1/3. Pronto, aqui. Aí aplica 7 de novo, onde o M é 1/3 e o N é 5. Fica 2 elevado a 1/3 dividido por 5. 2 elevado a 1/3 dividido por 5. Divisão de fração, repete o primeiro, multiplica por inverso da segunda, né? 2 elevado a 1 sobre 15. Agora aplica 7 de novo, da direita para a esquerda. 2 elevado a 1 sobre 15 é raiz 15 de 2. Quando eu falo raiz 15, é indicar que o N é 15. Certo? Pronto, cheguei no mesmo resultado. Ó. Aqui eu apliquei a propriedade 11. Aqui eu chego no mesmo resultado, ó. Raiz 15 de 2. Chego no mesmo resultado sem aplicar a propriedade 11, só usando as outras que a gente já viu. As outras propriedades que a gente já conhece, certo?